Caríssimas famílias, graça e paz, amados discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Certa vez, lá nos Atos dos Apóstolos, que a gente poderia chamar de Evangelho do Espírito Santo, porque tamanha é a ação da terceira pessoa da Santíssima Trindade, Pedro e João, eles caminhavam, subiam lá pelo capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, eles subiam para a porta do templo, para a oração Noa, e lá eles encontram um homem que era um pedinte, porque era coxo desde do nascimento. E ele, olhando para Pedro e para João, pede-lhe ali uma esmola. Pedro olha bem nos olhos dele e diz assim: olha para nós. É como Pedro disse, o homem fixou os olhos nele. E ele disse assim, ele os olhava com aquela atenção toda, ele esperava, é claro, receber alguma coisa deles. Mas Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E eis que esse homem ficou curado. Eis que esse homem ficou curado. Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se você já ouviu falar sobre São Pantaleão. Ele que é um mártir. Ele também, em prece fervorosa, ele dirigiu-se a Jesus e em nome do mesmo ordenou ao doente que se levantasse. E este, restabelecido, voltou para casa, voltou para a família, voltou para o seu lar. São Pantaleão Mártir, que viveu ali em meados do ano 303, na Nicomédia, que é a terra da sua origem. Ele é um dos 14 auxiliadores em grandes necessidades. O pai de Pantaleão, o pai dele era pagão. O menino ele recebeu uma ótima educação de sua mãe, que era uma cristã fervorosíssima, fidedigna. Infelizmente, esta bem cedo, ela lhe foi arrebatada pela morte, pela irmã morte. Circunstâncias que muito afetou ali a vida do filho unigênito. O pai, ele não poupou o sacrifício para proporcionar-lhe ali os meios necessários à carreira de médico. Mas exigiu também, da parte dele, a participação ativa no culto da idolatria. Então, o pai, um idólatra, um pagão idólatra. A mãe, uma cristã fidedigna, porém, tão cedo foi arrebatada pela irmã morte. Pantaleão, ele conservou-se puro no meio de um mundo corrupto, provando assim a solidez da educação que da própria mãe ele recebera. São Pantaleão, ele pode-se dizer aqui que está tomado pela passagem do filho pródigo, não é? Por quê? Porque ele guardou as bases, a solidez das bases, da coluna, da sapata, para quem entende de construção sabe bem do que eu estou falando, do alicerce da fé que a mãe o moldou na sua infância. Com a sua inteligência e ali com a força de vontade, não podia deixar de sobrepujar a todos os companheiros de estudo e distinguir de tal maneira que chegou a gozar dos maiores privilégios ali e pelos mestres ser vantajosamente recomendado ao imperador Maximiliano. Tamanha era então a desenvoltura desse menino. Ao mesmo tempo, Pantaleão, ele atou relações ali com Hermolau. Quem que era esse? Ele era um sacerdote cristão, que por causa das perseguições, ele vivia com os irmãos numa casa bem retirada. Numa das conversas que teve com esse sacerdote, Pantaleão falou-lhe da mãe que era cristã. Aí ele já pergunta, e tu? Perguntou com um vivo interesse, né, o sacerdote. Aí ele responde assim: eu respeito e honro a memória de minha mãe
e conservo fielmente a doutrina que me ensinou. Mas vejo-me obrigado a seguir a religião de meu pai e do governo, ainda mais agora, que tem em vista ser nomeado médico assistente do imperador. Olha, esse homem conseguiu um cargo importantíssimo. Vocês devem lembrar um pouco da história de José do Egito, que começa lá em Gênesis, no capítulo 37, que vai crescendo também, claro que a partir de alguns sofrimentos, algumas coisas que ele não entendia no momento, mas ele foi crescendo até chegar a um momento que pôde auxiliar todo o povo hebreu. Mas nesse caso aqui, ele foi crescendo, ele foi sendo indicado também por conta do conhecimento, do esforço, da força de vontade dele. Então, Hermolau falou-lhe então de um outro médico que superava a todos os mais em ciência e virtude, que por uma só palavra curava os doentes, dava luz aos cegos, ouvido aos surdos, o uso dos membros aos paralíticos, chamava a vida aos mortos, conduzia todos à felicidade eterna. Então, Pantaleão ele começou a se interessar por esse médico divino, cujo nome já aprendera a balbuciar na mais tenra infância. No entretanto, não podia decidir-se a abraçar francamente a religião de Jesus Cristo. Um fato extraordinário trouxe-lhe a luz da fé. Passando um dia pelo campo, ele encontrou à beira da estrada uma criança morta, vítima da mordedura de cobra. Instintivamente, recuou apavorado. Mas recuperando a calma, disse de si para si: se é verdade o que Hermolau me disse de Cristo, há de ser demonstrado agora. Levantando os olhos aos céus, disse: ó Deus dos cristãos, se és verdadeiramente o Senhor da vida e da morte, mata esta cobra e dá vida a esta criança. E assim aconteceu. Pantaleão apresentou-se ao sacerdote e, após um retiro de 7 dias, recebeu o batismo. Eu acho interessante aqui, quando ele recebe o anúncio, ele se interessa por Jesus Cristo. Ele se interessa pelo nome de Jesus. Ele já tinha aquelas bases sólidas dadas pela mãe dele. Depois, ao anúncio, ele estava numa situação difícil de se decidir pela fé cristã. Mas aí o Senhor, ele proporciona para ele uma oportunidade. E dentro dessa oportunidade, é claro que é o Espírito que ora em Pantaleão. E quando ele, de fato, pronuncia essas palavras ao céu, lembra até Jesus quando olha para o céu, né, dar graças, levanta o pão, dai graças, depois levanta o cálice com vinho, dai graças também. Enfim, ele recebe o batismo. Depois disso, o seu maior desejo era ver o pai na mesma religião. Percebe que não basta simplesmente se converter. Há também uma necessidade de que outros bebam da mesma fonte, dessa água que não dá mais sede. Então ele queria sim que ele queria ver o pai na mesma religião. E sem demora pôs mãos à obra para convertê-lo. Tarefa esta cuja realização só pela metade pôde conseguir. Olha que interessante. Quando se, de fato, a gente é evangelizado, a gente quer evangelizar também. A gente não quer simplesmente ouvir falar de Jesus e viver como se fosse só mais um santo. Não! Porque nós sabemos o que Jesus fez por nós. Entregou até a última gota do seu preciosíssimo sangue. Esse homem é um grande exemplo de santidade para nós. Apresentou-se ali um doente atado de oftalmia. Grandes quantias este já tinha despendido com os médicos sem sentir melhoras. Pantaleão prometeu-lhe cura radical. Embora o pai o aconselhasse não tratar de um caso perdido, Pantaleão, porém, animou o doente, fez-lhe invocar o nome de Deus, único, e seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Tocou-lhe os olhos com as mãos e o cego recuperou a vista. A evidência deste milagre, ambos, o pai e o cego, se declararam cristãos e receberam o batismo. Uma pessoa batizada, ela quer que a outra seja batizada também. Mas não é forçando, percebe? Ele não força, ele testemunha.
ele anuncia com boas obras, ele dá vida a essas obras. Pantaleão, dedicado à sua profissão, procurava sempre dar aos clientes não só a saúde do corpo, como também o bem-estar da alma. Percebe que a sua profissão, ela também deve ser tocada, ou ela deve ser um meio para a santificação de outros? Você não é um profissional por si. Você tem que ser um profissional e um bom profissional, porque você carrega não só o nome, mas você é um cristão de fato. Então, Deus abençoou-lhe os esforços e em pouco tempo Pantaleão era o mais afamado e o mais procurado de todos os médicos. Não podiam os médicos pagãos olhar com bons olhos a preferência que era dada ao colega cristão. Notando que Pantaleão dispensava particulares cuidados aos cristãos encarcerados, denunciaram-no ao imperador. Este, ao receber esta notícia, não fez segredo do forte desagrado e ordenou ao médico que rendesse culto aos deuses, para assim desmentir aos acusadores. Pantaleão respondeu: mais alto que as palavras falam os fatos, e a verdade é acima de tudo. Quanto mais poderoso é Deus, tanto mais veneração merece. Proponho o seguinte: mandai trazer aqui um doente que esteja em estado grave. Chamai os vossos médicos e sacerdotes, para que invoquem sobre ele os deuses. Eu, da minha parte, recorrerei ao meu Deus. O Deus que der saúde ao doente há de ser por todos adorado, como o único e verdadeiro, e os outros deuses devem ser removidos. Maximiliano aceitou a proposta. Foi trazido um doente, por todos os médicos desenganado. Vieram também os médicos sacerdotes pagãos e Pantaleão. Os idólatras ofereceram sacrifícios de costume aos deuses e em preces a eles dirigidas pediram que curasse o doente. Este nenhuma melhora experimentou. Pantaleão, em prece fervorosa, e é interessante que diz essa questão da prece fervorosa, que não se diz a quantidade, mas a intimidade com a qual é feita. Dirigiu-se a Jesus e, em nome do mesmo, ordenou ao sacerdote que se levantasse. Ordenou ao doente que se levantasse. O doente obedeceu imediatamente e, restabelecido, voltou para casa. O imperador, obcecado pelo erro e pela paixão, em vez de cumprir a palavra, ele insistiu com Pantaleão para que prestasse homenagem aos deuses. O jovem cristão, e isto resolutamente se negou, e com uma constância imperturbável, aceitou os tormentos que o imperador mandou-lhe lhe fossem aplicados. Esticado sobre o cavalete e queimado com chamas ardentes, no meio destas torturas, teve o consolo de nosso Senhor lhe aparecer. Finalmente, ele foi amarrado a um tronco de oliveira. Pantaleão recebeu o golpe de morte pela espada. As relíquias dele foram ali transportadas ali para Constantinopla e depositadas numa igreja que lhe traz o nome. Então, mais tarde, vieram para Denis, na França, a cabeça de São Pantaleão. Ela é o tesouro precioso da cidade de Lyon. Olha que relíquia maravilhosa, né? É claro que algumas pessoas devem até se escandalizar com isso, mas a cruz é assim, é loucura para uns, é escândalo para outros, mas para nós cristãos, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. De cristãos fidedignos, de cristãos enraizados, de cristãos amantes da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que não tem medo de passar pela paixão, pela mesma paixão que o Senhor passou. Então nós pedimos sim a intercessão de São Pantaleão para que, pelas suas relíquias, pela sua intercessão, nós possamos ter a coragem e a santidade de testemunhar o nome de nosso Senhor Jesus também na nossa profissão. Escolha uma profissão a qual seja abençoada pelo Espírito Santo de Deus e honre o Senhor na sua profissão. Qual é a sua profissão? Você é um médico? Você é um enfermeiro? Você é um condutor de transporte coletivo? Você é um técnico de radiologia? Você talvez é um locutor? Você é um professor? Enfim, qual a profissão você exerce hoje? Dentro dessa profissão, deixa o nome de nosso Senhor Jesus ser propagado. Você é um juiz? Você é um advogado? Qual é a sua profissão?
dentro do seu ambiente de trabalho. Não se contente somente com a sua conversão, mas queira que outros conheçam também esse Jesus, porque não tem como se converter sem querer que os outros se convertam também. Mas entenda, não é pela força do braço, é pela intimidade, é pela obra, é pela caridade, é pela fé, é pelo testemunho. É pelo testemunho. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Pantaleão, rogai por nós.